Olá meus amigos, tudo bem? Bem-vindos de volta ao XM. Curta, compartilhe esse vídeo se te ajudou a ter um esclarecimento espiritual voltado à sua vida. Eu sempre esqueço de pedir isso nos vídeos. Por favor, tá bom? É muito importante para o nosso canal, que recomeçou, caiu página no Instagram. Vocês já sabem disso. Quem tá aqui conosco desde o começo sabe disso. E é bem difícil voltar nessa estaca, né? Vocês sabem como é que funciona o YouTube hoje, né? Para os que têm curiosidade, caíram aqui de paraquedas, não, eu não falo mais sobre os assuntos que eu falava antigamente, e o pouco que eu falei, inclusive, num dos vídeos que você pode achar aqui neste canal, que são de assuntos mais pesados, não tem reconhecimento, não tem a validação que devia ter, então eu não vou me queimar falando coisas que simplesmente as pessoas também não acreditam, né? Puramente por ser gratuito. Talvez, se fosse algo cobrado aí e tudo mais, fosse mais interessante. Então, por esta opção, não tratamos mais a respeito deste nível de assunto espiritual. Você quer entender mais? Pode entrar no nosso grupo do Telegram. Você quer entender melhor? Vá atrás dos materiais complementares gratuitos que eu sempre indico nos vídeos, tá bom? Também temos nosso curso gratuito Método XM e ainda esta semana nós estaremos lançando o nosso primeiro produto digital totalmente acessível para todas as pessoas. Maravilhoso, com técnicas inclusive que você pode usar para desenvolver sua mente, entrar em contato mais profundo, mais sincronizado com o campo etérico espiritual, ok? Dito isso, eu tenho algumas considerações a dizer a vocês sobre o que nós temos por conceito de reencarnação hoje. Falando um background rapidinho aí de 20 segundos, parte da minha família sempre foi católica e parte sempre foi espírita ou umbandista, tá bom? Sempre nesse meio termo aí. Então isso já responde muita coisa o porquê da minha desassociação com religiões, e por muitos anos, muito tempo, eu fui em vários lugares. Eu fui em igreja protestante, evangélica, fui até numa igreja adventista do sétimo dia, fui em templos budistas, fui em monastérios, pratiquei artes marciais vários e vários anos. Isso diz que eu sempre estive em contato com a espiritualidade de forma direta ou indireta, porque eu queria descobrir por mim, existia algo dentro de mim que não estava satisfeito com os livros, com as regras, com os dogmas, e quando eu via todas essas pessoas de religiões orientais e ocidentais, e eu fazia perguntas, essas pessoas simplesmente não conseguiam responder, e elas falavam para eu ler aquele livro, ou falavam que eram, como o professor diz, mistérios insondáveis de Deus. Então você vê que é um ciclo de ignorância que as pessoas simplesmente vão repetindo. Existe uma hierarquia que faz com que essas pessoas sejam limitadas por conhecimento, e o verdadeiro conhecimento não escapa daquela cúpula, que não tem nada a ver com os adeptos que estão lá embaixo no chão. Entendeu? Essa é a realidade. Agora, eu tenho que ser muito grato pelas religiões, principalmente de denominação cristã no Brasil, evangélicas, católicas e por aí vai, afins, por me mostrar de cara que tinha algo muito errado no sistema religioso, especialmente com os praticantes, com as pessoas que leram a Bíblia, mas leram 5 páginas e acham que seguem a Cristo porque decoraram 5 versículos. Eu tenho que ser grato a isso, porque isso de cara foi algo que me sinalizou para outro caminho. E eu também tenho que ser extremamente grato ao Espiritismo, aos centros espíritas, por falarem parte da verdade. Por que parte? Porque a realidade última do universo, de como o sistema funciona, de como tudo isto aqui está desenhado fora da Matrix, não é o que o pessoal fala hoje do filme, do Morpheus e tudo mais, não entendem absolutamente nada do que está no primeiro filme do Matrix, do que está no filme do Clube da Luta, não entendem o que significa a metáfora da sequência do filme Jogos Mortais, simplesmente não compreendem, embora seja graficamente horrível, tá? Mas é uma metáfora espiritual o filme Jogos Mortais. E vamos colocar nessa perspectiva. Eu não vou ficar aqui tentando convencer você de alguma coisa ou de outra coisa.
Eu já acreditei em reencarnação. Eu já acreditei na não vida após a morte, no céu e inferno. Principalmente na época que eu segui o pessoal do desenvolvimento pessoal aí e tudo mais. O pessoal mais pra pegada religiosa, do Pablo Marçal, que eu já falei uns 2, 3 vídeos aqui no canal, da minha experiência. E quando eu despertei para a verdade, eu compreendi o sistema do todo, tá? Eu não vou te convencer de qual coisa é a realidade a qual você deve acreditar. Eu vou te trazer um questionamento e você vai pensar a respeito disso, tá? Para os que estão sintonizados minimamente com a espiritualidade, quando você começa a viver uma vida espiritual, você instantaneamente começa a expandir o seu senso, o seu sentido de visualização, de observação, e você começa a perceber e enxergar mudanças sutis, fenômenos sutis na sua vida que não são explicados de forma racional. Você começa a enxergar. Algumas pessoas veem vultos, algumas pessoas têm sonhos que no futuro acabam sendo reais, eles se tornam realidade. Algumas pessoas começam a ouvir alguns tipos de vozes. Algumas pessoas começam a perceber que tem móveis, tem sons nas suas casas, que fazem as coisas se mover, que você vê um negócio estranho acontecendo. Algumas pessoas fazem uma oração ou estão no momento desesperado e aquela coisa contra todas as possibilidades acaba acontecendo, como uma amiga nossa aqui do canal fez um mantra, que isso tá no nosso material que eu vou colocar lá dentro, não vou falar a respeito, porque quando eu falei a respeito foi uma tiração de sarro, foi uma tiração de onda aí, e ela tinha uma dívida no banco de quase 20 mil reais, e ela fazendo mantra em estado de gratidão, em 3 meses a dívida do banco dela sumiu, que o gestor ligou para ela e falou assim, ó, eu não vou falar o nome dela, eu tô te ligando para simplesmente falar um negócio que nem eu tô entendendo, porque a sua dívida não tá constando mais no sistema do banco, tá? Só para vocês terem ideia. Tá bom? Obviamente que tem mérito, tem método por trás disso, de como fazer esse tipo de coisa. Não é para todo mundo, ok? Mas essas coisas improváveis começam a acontecer. Essas coisas começam a acontecer. O cara tá precisando trocar de carro, igual eu já ouvi essa história também. Um amigo meu estava precisando trocar de carro, ele queria o carro o carro que ele tinha era um modelo do ano seguinte, só que ele queria flex. Ele estava passando no caminho do trabalho que ele ia todo dia e na mesma semana, com ele fazendo a visualização, exercitando aquilo, ele viu o carro que ele queria parado no posto, no caminho que ele fazia todo dia para o trabalho, e era exatamente aquilo. E o cara estava querendo exatamente o carro dele porque simplesmente ele queria o modelo que esse amigo meu tinha. Eles trocaram de carro e chave na hora, no mesmo lugar, e depois fizeram lá o licenciamento, repassaram documentação um pro outro e tudo mais. Ele achou o carro que ele queria literalmente na frente dele no posto, no caminho do trabalho, na mesma semana. Sem dificuldade, sem fazer força, usando o toque sutil. Toque sutil também é uma técnica que vai estar no livro, tá bom? Ou está, se você está vendo isso de uns tempos para cá. Então você começa a perceber essas coisas benéficas acontecendo. Aquele emprego improvável que você queria ter e acabou acontecendo. E veio, como aconteceu comigo. Pergunta, questionamento. Você não pode negar que existam seres extradimensionais, não captados por frequência, onda, vibração em hertz, medidos em laboratório, que nosso cérebro não consegue frequenciar. Vou dar sempre o exemplo do som e da audição. O ser humano escuta de 20 hertz a 20 mil hertz. Abaixo disso e acima disso não existe informação, não existe som, e menos 5, menos 20, menos 50 mil hertz. E acima de 20 mil, 21, 23, 30, 45 mil hertz, não existe informação. Obviamente, existe. Você não está programado em código de DNA para ouvir o que está lá. O seu cachorro, um gato, uma ave de rapina que tem um sistema que consegue ouvir estas frequências, essas faixas frequenciais abaixo ou acima das suas, capta o que está além da realidade que você percebe. Então, neste raciocínio, você não pode negar que existem seres
extradimensionais ao seu redor a qual você não tem contato. Você pode chamar de anjo da guarda, você pode chamar de guia, você pode chamar de protetores, você pode chamar de animais de poder, do que você quiser. Você sabe que eles estão lá, certo? Ok? Por quê? Que vamos pegar a não vida após a morte, morreu, acabou, céu e inferno, esse monte de porcaria. Se o sistema é perfeito do Criador a qual vocês defendem, por que que existem seres avulsos por aí? Demônios, entidades, encostos, parasitas, certo? Por que que eles estão à solta? Por que que eles interferem na vida de outras pessoas? Se o sistema é perfeito e a justiça de Deus não falha a condenar as pessoas ao céu e ao inferno, por que existem assombrações interferindo na vida das pessoas? Outro lado, o sistema incompleto, falho do espiritismo que é pregado dentro da religião. Porque os espíritas hoje pegam Allan Kardec e o livro dos médiuns, eles não leem o livro, eles não leem, porque se eles lessem, eles sairiam do centro espírita, eles não leem o livro, eles não fazem, eles não gravam, nada, não leem. Eles escutam o que o dirigente está falando e fazem uma prática uma vez por semana, abrem uma página lá. Não leem, não estudam o material, ok? Eles acabam repetindo. Então está incompleto. Do lado da reencarnação espírita, porque se quando morre todos os seres humanos reencarnam ou de forma a regredir, ou de forma a evoluir, ou de forma a pagar dívidas kármicas, se isso acontece com todos, como é exposto no pensamento religioso do espiritismo, de todos que creem em reencarnação, por que existem seres, assombrações, encosto, obsessores, quiumbas, como o pessoal da Umbanda fala? Por quê? Se o sistema do Criador, a qual vocês defendem de forma religiosa, defende que nenhum escapa e que todos estão lá para ir para os seus caminhos a partir do momento que morrem. Aí o pessoal vai falar assim, não, mas está escrito ali que tal coisa e tudo mais. Não, mas esse pensamento, este raciocínio não chega nas pessoas que estão sentadas nas cadeiras lá. As pessoas não estudam. Logo, as pessoas não sabem como funciona. Entendeu? As pessoas não sabem. Da onde vem? Por que estes seres estão aqui? Porque estes seres extrafísico, extra-matéria, estão aqui. E antes que você fale uma besteira tão grande, a qual você simplesmente só acredita vendo, e você não acredita no que você não pode ver, você acredita nos seus próprios pensamentos? Você acredita na sua consciência? Eu não consigo enxergar seu pensamento. Eu não consigo ver você pensando e saindo o espectro de energia rodando na sua cabeça, mostrando graficamente ou em forma de teleprompter aqui o que você está pensando. Não existe. O que é a mente e a autoconsciência humana? A própria ciência moderna diz que a mente, a consciência humana, é um epifenômeno. Um epifenômeno é algo extrasensorial que está acima da mente, do cérebro reptiliano instintivo do ser humano. A ciência moderna simplesmente diz que a consciência não existe e não importa para a moralidade do que é bem e mal para o ser humano. Ela é irrelevante. A mesma ciência que é toda pautada, que existe, que é sustentada por um único pilar de tangentes de ideias e teorias. Entendeu? Então, como que a ciência, que é baseada em teorias, conjecturas de ideias, trabalhos que tentam analisar áreas de neurociência, psicologia, psiquiatria e tudo mais, que tentam estudar a mente e a consciência humana, podem invalidar o universo local e o universo não local, que é o estudo da mecânica quântica, que foi provado em 1805.
tá? Fica aí o questionamento. Um grande abraço.